Salve pessoal, aqui é o Léo, professor de Biologia, tudo bem? Voltei para mais uma dica para o Enem. O tema de hoje envolve a biotecnologia. Vamos falar sobre o exame de DNA, esse exame que permite a identificação de pessoas. Acompanha aí. Então pessoal, para fazer o exame de DNA são necessárias duas técnicas principais. A primeira é o PCR. PCR é sigla para reação em cadeia da DNA polimerase. Essa técnica ela visa amplificar a molécula de DNA. Quando se vai obter uma amostra de DNA de alguém para poder fazer uma identificação, essa amostra costuma ser pequena. Utilizando o PCR, a gente consegue gerar uma amostra que é grande e pura de DNA. Para gerar cópias de uma molécula de DNA, é preciso uma enzima, que é a DNA polimerase. Então, quimicamente, a gente vai copiando uma amostra pequena de DNA para gerar depois uma amostra grande e pura. Antigamente, esse procedimento ele era feito usando materiais de laboratório, Becker, tubos de ensaio, reagentes e por aí vai. Hoje, existe um aparelho capaz de garantir a amplificação do DNA. Para esse aparelho funcionar, é óbvio que é preciso a DNA polimerase, a enzima capaz de replicar a molécula, além da matéria-prima para fabricar mais DNA, que são os nucleotídeos. Então, nesse aparelho, olha lá, uma molécula de DNA, aquela que se quer analisar, ela sofre a ação da DNA polimerase e gera duas. Sofre ação de novo e gera 4 moléculas. Essas 4 sofrem ação de novo, 8, 16, 32. Depois de 35 ciclos de replicação, a gente vai ter uma amostra grande, dessa molécula que se quer analisar. Essa é uma técnica importante, mas para o exame de DNA, a técnica mais importante é a eletroforese. Essa eletroforese, ela acontece em gel de agarose. Quando se faz uma eletroforese, a gente obtém aquilo que a gente chama de impressão digital do DNA. A impressão digital do DNA permite a identificação de uma pessoa. Para fazer a eletroforese, a gente separa o DNA em fragmentos. E esses fragmentos, eles são colocados na placa de gel e nessa placa de gel eles são separados de acordo com o peso molecular. Aqueles fragmentos que têm um peso molecular menor, eles migram na placa de gel de forma mais rápida. Agora, aqueles fragmentos de DNA que têm peso molecular maior, esses migram mais lentamente. Quando a gente fragmenta o DNA, os genes eles não têm o mesmo tamanho. Eles têm sequências de nucleotídeos com um número diferente de nucleotídeos. Genes com sequência maior têm maior peso molecular. Assim, esses genes migram mais lentamente ali no gel de agarose. Genes com peso molecular menor, com uma sequência de nucleotídeos menor, esses migram mais rapidamente. Hoje também existe um aparelho no laboratório capaz de fazer essa separação por peso molecular, que é o aparelho de eletroforese. Nesse aparelho, a gente encaixa uma placa de gel, a amostra de DNA toda fragmentada ela é colocada num dos lados dessa placa e por essa placa de gel passa uma corrente elétrica. Olha lá, tem um eletrodo negativo, tem um eletrodo positivo do outro lado. Bom, quando a gente corta o DNA, separa ele em fragmentos, esses fragmentos eles são ânions, ou seja, eles são eletrizados negativamente. Eu coloco ânions aqui no polo negativo da placa de gel. Bom, aprendemos na física, negativo repele negativo, positivo atrai negativo. Portanto, os ânions que foram colocados desse lado aqui, da placa, eles migram do polo negativo atraídos pelo polo positivo da placa de gel. Genes que têm um peso molecular maior, eles migram mais lentamente nessa placa. Genes que têm um peso molecular menor, eles migram mais rapidamente nessa placa. Então, nesse lado, onde existiu uma mistura de genes, após um certo tempo, olha só, esses genes eles são separados por peso molecular. Aqueles que ficam mais próximos do polo negativo, eles têm peso molecular maior, eles migraram mais lentamente. Aqueles que ficam mais próximos ao polo positivo, eles têm peso molecular menor, eles migram mais rapidamente por essa placa de gel. Aqui, a gente tem o protocolo do exame, a receita básica para se fazer o exame de DNA. Começa com a extração de tecidos ou fluidos corporais de quem se quer identificar. Às vezes, esses fluidos estão distribuídos, por exemplo, numa cena de crime, uma mancha de sangue, um fio de cabelo, tá certo? Essa é a primeira etapa do processo. Extrair DNA de fluidos de tecidos corporais.
Depois é necessário purificar o DNA. O DNA está no meio de células, existem uma série de outras moléculas ali. É preciso separar o DNA das outras moléculas. Depois, essa amostra que é pequena de DNA precisa passar pelo PCR, ser amplificada, gerar uma amostra grande. Depois que essa amostra grande é gerada, se faz a fragmentação do DNA, usando enzimas de restrição. Enzimas de restrição, elas são capazes de reconhecer os genes e cortar os diferentes genes dessa molécula de DNA. Genes que vão ter tamanhos diferentes. Uma vez que os genes estão cortados, aí se corre o gel da eletroforese e os genes vão ser separados por peso molecular, como a gente viu aqui anteriormente. Então olha aí, ó, uma placa de gel, polo negativo desse lado, polo positivo desse outro lado. Olha os fragmentos de DNA todos separados. Esse gene aqui embaixo, que tem um peso molecular menor, ele migrou mais rapidamente na placa de gel. Esse gene aqui de cima, ó, que tem um peso molecular maior, ele migrou mais lentamente. Os dois no mesmo tempo. Para ilustrar isso aqui, a gente tem um vídeo, né, em time-lapse de uma eletroforese. Os genes foram colocados todos aqui nessa região. Esse é o polo negativo da placa de gel. Aqui embaixo está o polo positivo. Quando se liga os eletrodos, esses genes migram ao longo da placa. Então vamos ver aí, ó, eles migrando, ó lá. Os genes de peso molecular maior, eles migram mais lentamente. Aqueles genes que têm um peso molecular menor, eles vão migrar mais rapidamente. Assim, olha só, os genes vão se separando ali na placa de gel. A gente está separando os genes por peso molecular. Muito interessante, não é, pessoal? Pessoal, para que serve esse processo? Esse processo permite identificar pessoas, por exemplo, numa investigação de paternidade. Então tá aqui o ratinho, imagina o programa do ratinho lá, aquela confusão, e ele chama algumas pessoas para fazer investigação de paternidade. Existe uma mãe, existe uma criança, normalmente a criança, né, é óbvio que é filha da mãe, né? A criança, ela foi gerada por essa mãe e existem dois suspeitos aí de serem os pais dessa criança. Bom, acontece aquela confusão, as pessoas brigam e tudo mais, e o ratinho pede o exame de DNA de todos para poder investigar essa paternidade. Então se colhe fluido corporal da mãe, da criança, e dos dois suspeitos de serem o pai. Normalmente é sangue, né? Se extrai um pouco do sangue para se fazer o exame de DNA. A gente realiza todo aquele procedimento do protocolo e aí se corre o gel, essas são as manchas de DNA dessas pessoas. Essa é a impressão digital da mãe, essa é a impressão digital da criança e aqui as duas impressões digitais dos suspeitos de serem os pais da criança. O segredo para analisar o gel é sempre lembrar que uma criança, ela tem metade da sua carga genética da mãe, a outra metade ela veio do pai. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, por exemplo, nesse primeiro gene. Esse primeiro gene a criança tem. Quem deve ter? Ou a mãe ou o pai. Então a gente olhando aqui, ó, a mãe tem esse gene. Então essa criança herdou esse gene da mãe. Agora olha esse segundo gene da criança. Esse segundo gene a mãe não tem. Quem deve ter esse gene? Obviamente, o pai. Se a gente analisar esse conteúdo genético da criança, os genes ou vieram da mãe ou vieram do pai. Por análise de semelhança, a gente consegue identificar quem que é o pai da criança. Nesse caso, o suspeito 2, ele que vai ter que pagar a pensão aí, né? Assumir a paternidade dessa criança. No Enem, pessoal, a última vez que caiu o exame de DNA foi esse exercício aqui, ele ocorreu em 2013. Aqui tinha um bebê e não sabia quem eram os pais dessa criança. Existiam 5 casais possíveis pais desse bebê aqui, ó. Esse é o perfil genético, né, os genes separados do bebê. E aqui a gente também tem a impressão digital do DNA dos 5 possíveis casais pais dessa criança. Bom, quando a gente olha o gene de um bebê, ou ele herdou da mãe, ou ele herdou do pai. Aqui, ó, para esse gene, a mãe 1 tem ele, o pai 2 tem, o pai 3 tem, a mãe 4 tem. Agora, olha o casal 5. Nenhum dos dois tem esse gene. Então aí a gente já pode excluir o casal 5 dessa possibilidade de paternidade. Olha o segundo gene. O casal 1, nenhum dos dois tem esse gene. Muito menos o casal 2, já podemos excluir. Ficamos entre o casal 3 e o casal 4.
olha esse terceiro gene do bebê. Só tem um casal que tem esse gene, é o casal 3. Se a gente analisar os demais genes da criança, a gente vai ver que o casal 3, eles apresentam alguns genes que só eles têm, mas nenhum outro casal tem. Assim se identifica os pais de um bebê, por exemplo, nesse caso é o casal 3. Muito bem, pessoal, esse é o exame de DNA. Ele é muito usado em situações jurídicas, como esse de investigação de paternidade, crimes de estupro. Bom, esse exame ele serve para identificar pessoas. Vai ter uma lista de exercícios sobre exame de DNA lá na descrição do vídeo no YouTube. Não esqueça de compartilhar, curtir esse vídeo. Assim essa informação consegue chegar para mais pessoas. Um grande abraço, até a próxima!